Olá, estamos de volta aqui pela TV Sete Lagoas com o nosso programa Santiago Entrevista, sempre com o apoio da 5bits, www.5bits.com.br. Você que precisa do seu site, do seu e-commerce e da sua rede social. Anota aí, www.5bits.com.br. Recebendo meu grande amigo Paulinho do Boi. Eu estava pensando outro dia, gente, eu preciso de entrevistar alguém que fale de cultura, porque cultura, eu até assisti um filme recentemente, né, que foi lá na Segunda Guerra Mundial, onde eu observei alguns detalhes, onde a cultura que salva pessoas, né, faz com que as pessoas se humanizam, né, faz com que as pessoas tirem uma parte daquela tragédia da vida delas para voltar à essência do ser humano. E aí eu pensei, gente, eu preciso de conversar com alguém da cultura. Eu fiquei pensando, fulano, ciclano, beltrano, mas eu falei assim, não, tem que ser o Paulinho, tem que ser o Boi, porque esse cara tem história, esse cara tem posição, tem uma coisa que eu aprendi muito, né, nesses últimos tempos, tem memória, né? Esse cara tem memória, então é um prazer estar recebendo você aqui, amigo. A TV Sete Lagoas, ela faz parte da minha história com uma gama de jornalistas que, nossa, que me deixa saudoso, assim. Eu estou falando de Jorge Maciel, de Rosalvo Faria, de gente assim que há 20 e tantos anos atrás me entrevistaram, né, e abriram os canais da TV para mim, do jornal, da imprensa escrita. Eu tenho uma gratidão com a imprensa de Sete Lagoas, que é uma coisa assim, eu defendo muito, sabe, Santiago, eu atendo mesmo. Pode estar chovendo canivete aberto, que eu venho, né, mesmo porque eu tenho para mim que boa parte da instituição, do institucional Paulinho do Boi, do artista, da minha família, da Larissa, da Clarice, da Claudinha, com a produtora, do Quintal Boi da Manta, eu devo muito à imprensa de Sete Lagoas e muito em especial à TV Sete Lagoas. Desde o Doc 7, que é um documentário que a TV Sete Lagoas fez com os artistas de Sete Lagoas, com cada área específica do Conselho Municipal de Cultura. Foram 3 edições, né? Eu não tenho palavras assim para agradecer, porque é um registro da nossa memória. E quando você fala memória, assim, eu fico assustado, assim, gente. E falando em memória, o Doc 7 tá em memória lá no YouTube, viu? Se você pesquisar lá no YouTube, Doc 7, que foi um documentário que rodou no Brasil inteiro também, nos canais comunitários, né? Pois é. Tá lá no YouTube. E agora, tomara que vamos vire. Até reprisar esses Doc 7 aí, hein? Boa lembrança sua. Merece sim, porque... Né? São 7 documentários, né? Fizemos o primeiro ano das entidades artísticas, né? Tipo Pastorinhas, o Boi da Manta, né? Foi uma coisa muito Depois legal. Depois nós assim. fizemos sobre as entidades, Cramã, várias entidades que trabalham na área social, e depois nós fizemos com os músicos, né? E é importante frisar, né, para o telespectador que isso foi mediante chamamento público, com verba pública, gerando empregabilidade aqui dentro. É a cultura. Pequenininho, mas foi, né? Eu tenho para mim que é a cultura devolvendo aquilo, né? Porque na verdade, cada centavo, a cada R$1 que você investe na cultura, existe já uma conta feita que R$3,7 volta para a própria cidade. E foi uma coisa legal, assim, que impulsionou. Eu acho que a primeira vez que a televisão Sete Lagoana, digamos assim... fizesse um documentário, né? E como a cidade não tem um museu de imagem do som, o Doc 7, ele é um registro fiel do que acontecia na época em termos de cultura de Sete Lagoas e da nossa história, faz parte, né? Você falando aí, eu estou me lembrando que a gente tinha aquela banda de música... União dos Artistas. União dos Artistas. Ainda tem. E a gente gravando lá, onde era a antiga escritório do Democrata, né? Que tinha aquela salinha. Isso. Hoje eu acho que não é mais. Me lembro dos músicos se reunindo todo sábado, né? Vários músicos. Isso. Eu lembro de um rapaz que ele disse que entrou na banda com 30 e tantos anos, nunca tinha tocado nada, né? E eles receberam ele de braços abertos. Ele contou a história dele também no Doc 7, né?
Então, é um assim, registro muito fiel da nossa memória, enfim, daquilo que é necessário ao povo, inclusive aos mais novos. É um registro fiel da memória. Assim. Eu costumo até falar assim, memória, povo, memória, que é o que a gente mais precisa. A gente entra na internet às vezes e busca tanto conteúdo, é tanta dancinha, é tanta coisa, e às vezes um registro da nossa memória tão fiel, através de um jornalismo muito aplicado, de uma edição de vídeo forte ali, presente, de uma direção, de uma equipe sonhadora. Naquela época a TV Sete Lagoas já sonhava com a TV Demais. Que é hoje, né? Então assim, é um apelo que a gente faz para a gente valorizar. Eu respeito muito toda a imprensa, seja ela qual for, de A ou B, e como ela se posiciona na sociedade atual. Mas todos merecem. Mas eu não abro mão da importância do jornalismo de Sete Lagoas. Não que o outro não seja importante, mas é que o outro não é melhor do que você que está aqui me entrevistando agora. Para mim é muito mais importante do que talvez um jornalismo de notoriedade expressiva. Para mim o importante é isso aqui, porque é o jornalismo que nos ajuda numa construção institucional da nossa cultura e faz ela se afirmar enquanto necessária ao nosso povo. Então não tem jeito de agradecer isso não. Como é que agradece isso? Não tem, né? Tem um registro também que é bom a gente fazer sobre o momento que a gente vive, que nós tivemos uma ascensão muito forte da internet, né, na divulgação das coisas, mas agora a gente tem um questionamento muito grande com o nível de informação que não é real, que circula na rede. Né? Então, assim, nós temos hoje dois problemas gravíssimos na internet, que um deles é a desinformação, né? São, na verdade, podemos dizer que fake news, e a outra é a questão das pessoas que não sabem avaliar e é que elas estão impulsionadas por um ódio, né? A gente teve nos últimos tempos um empoderamento do ódio, né? E esse ódio ele está sendo usado assim de forma automática na internet. Então, assim, às vezes a gente tem situações que, se você não tomar cuidado, você vai ser mal julgado, né? Nossa. Mal julgado na internet. Não sei se isso acontece com você também, mas assim, hoje eu tenho uma cautela muito grande com o que eu coloco na internet, porque às vezes se eu colocar uma opinião minha muito simples, eu vou ter que discutir sobre ela, né, exaustivamente, e aí eu vou me decepcionar, porque eu sei que tem pessoas lá que elas não perdoam, elas não têm o mínimo assim de sensibilidade com o outro, com o ser outro. Eu vejo, Santiago, se você me permite uma interferência na sua fala, já interferindo, eu vejo que é uma série de problemas com a internet e que a gente não tem uma regulação. E tenho muito cuidado de falar dessa regulação, porque essa regulação também não pode ser censura. Nós não estamos mais na época disso. Mas a gente tem nessa internet uma riqueza de informação, de conteúdos que são muito presentes e que facilitam a nossa pesquisa. Quer dizer, não tem jeito hoje de você falar assim, eu não sabia, ou desse assunto eu vou me inteirar, porque você tem o mundo na palma da mão, no Google, né? Você tem vários caminhos. Então esse é um ponto que a gente precisa apontar aí, que é muito, muito bom. O outro ponto é, além da mentira, do fake news, da montagem, né, bem montada e feita por profissionais, entre aspas, de fake news, que promovem, tem escritórios de fake news, né, que vão promover isso, e pautados na falta de bom senso. Está nos faltando bom senso na avaliação de conteúdos, né? Tem nos faltado. Eu estou fazendo meia culpa porque me falta também. Eu recebo, quando você reproduz, né? Quando você reproduz, né? Justamente. Então está nos faltando bom senso.
E esse bom senso tem nos levado, de certa forma, em nome da liberdade de expressão, ao apoio criminoso, ou ao apoiar o crime. Então, quando você tem um cara que tem milhões de seguidores, eu não estou falando aqui de 200 mil, 100 mil seguidores, eu tenho hoje, acho que no Instagram, as meninas minhas que tomam conta para mim às vezes, eu tenho lá uma carteirinha de 5, 6 mil seguidores, que eu já acho demais. Eu não consigo controlar 5, 6 mil pessoas no que elas vão pensar, eu não consigo produzir conteúdo para 6 mil pessoas, não tenho. É complicado. Eu sou limitado nisso. Mas daí um cara que tem 6 milhões, 10 milhões, 1,5 milhão de seguidores, ele defender um partido nazista em nome de uma liberdade de expressão, quer dizer, ele está defendendo o crime, e o que é pior na frente, né? Eu estava vendo a entrevista desse cara esses dias, não vou ficar falando o nome dele aqui, porque não compensa, né? Mas quando ele defende, o pior, ele está diante de uma autoridade ortogada pelo povo brasileiro, que é uma deputada federal, né? E ele tinha que ganhar naquele momento voz de prisão imediata, ele não ganhou, né? E agora ele está de volta na mesma plataforma digital, produzindo conteúdos para o povo. Então, isso é de uma falta de bom senso e de uma irresponsabilidade tão grande. Então, a gente está tendo que tomar cuidado, né? Quer dizer, foi feito um lixamento público da pessoa dele, mas ao mesmo tempo o que ele falou é muito sério, e aí ele já está ele está ali de novo, no exercício pleno, gozando da liberdade de expressão, né, que ele tem para poder fazer valer aquilo que ele pensa, ou pelo menos dar desculpas do pensamento, porque ele reproduziu exatamente quem ele é em termos de caráter. Então, isso tem afastado. Há uma propagação do ódio. Eu tenho pensado assim, esses dias eu tive uma reunião com os professores do Colégio Maurílio de Jesus Peixoto, e uma das professoras, ela me ensinou tanto sobre comunicação não violenta, sabe? Que há uma metodologia, eu estou tentando estudar isso ao máximo, assim, eu tenho visto tanto, porque nessa comunicação não violenta, nós artistas da arte e cultura, nós temos um papel balizador dessa dicotomia que está aí. Ao mesmo tempo, o jornalismo sério, da TV aberta, daqui, igual, né, a gente está aqui num programa de TV que vai ficar aberto. O jornalismo também tem essa mesma concepção da arte, quer dizer, são diferentes, mas se convergem numa filosofia de ser balizador. Justamente. Dessa dicotomia. Então, fortalecimento da sociedade. E aí você precisa apresentar as perspectivas, assim como o artista precisa fazer valer a arte em favor da crítica do outro. E se o outro criticou da maneira dele, é porque a arte valeu. O nosso papel é de fazer pensar. E quando a gente tem um mínimo de posicionamento, a gente é crucificado e lixado publicamente. Então, tá tudo bem, né? Vamos ver aonde vai dar todo esse mundo de... Né? E uma outra quarta situação que eu coloco como que eu tenho visto é que existe uma geração vindoura que já nasceu com isso aqui na mão e que é rica de informações. É uma geração que às vezes lê a manchete e acabou, né? E da manchete ele tira um monte de posicionamentos e em cima disso, né, 76% da população brasileira está se informando pelo WhatsApp. Né? Então, é uma plataforma que precisa dela mesmo ter o mínimo de bom senso numa regulação. Quando eu falo bom senso, há de se pensar que nós estamos diante da maior malha jurídica do mundo, né, porque nos falta, e toda vez que você tem que aplicar a lei, é porque realmente nos falta o bom senso. E aí, isso quando você não dá uma entrevista ou você dá uma palestra, as pessoas estão te filmando e criam um recorte da sua fala e colocam isso numa plataforma digital de maneira nociva, intencional,
e arrebenta. Então, quer dizer, em minutos você perde, sei lá, 15 anos de TV, 2, 3 palavras. 20 anos de atuação cultural, você perde. E você tem que estar disposto a perder isso, porque isso pode acontecer com o ser humano. Então a gente está precisando realmente de cuidado, né, e de muita cultura, para o pensamento crítico. Como é que está Sete Lagoas na questão da produção cultural, né? Como que a cidade está vendo, como que o poder público está apoiando? Porque a gente hoje não tem mais uma secretaria de cultura forte como tinha em outros, porque não era a mesma prioridade de outros governos. Como é que você está vendo a cidade se organizando nesse sentido, né? Porque se a cultura ela realmente humanizou na Segunda Guerra Mundial, eu acho que após a pandemia ela tem um papel importante também. Sem sombra de dúvida, ao longo das eras, a cultura sempre foi balizadora do pensamento crítico, né? Acho que é por isso que alguns nos odeiam tanto e outros nos amam tanto. A gente não faz cultura sem amor, e o amor enquanto valor, não enquanto sentimento romântico, aquela coisa toda. Mas quando eu falo amor, é preciso que o telespectador me entenda. É o amor enquanto calço de um valor que a gente não negocia. Artista nenhum negocia esse valor. Todos nós fazemos por amor. E muito amor envolvido. Quando se fala em Sete Lagoas, a gente está vivendo atualmente, na conjuntura política, na formação política, a gente está vivendo um paradoxo muito forte dentro da cultura. E é um paradoxo mesmo, assim, eu tenho visto dessa forma. Bom, antes de falar desse paradoxo, né, a gente precisa falar da produção cultural. A cidade nunca teve uma produção cultural tão ativa, tão crescente, tão presente, igual teve. Mesmo na pandemia virtual, a cultura nunca se fez tão presente na vida dos... também, né? Nossa! É uma coisa assim, e quando eu falo presente, é um presente do setor cultural para os demais, né? E a gente ocupou mesmo as plataformas digitais da maneira que podia, eu fiquei conhecendo artistas em Sete Lagoas que eu nunca tinha visto, e outros segmentos, né? Porque às vezes nós do teatro a gente fica um pouquinho dentro da bolha nossa ali. Verdade. Gente, foi uma coisa em que a gente teve que reunir todos os segmentos. No meio dessa reunião, né, no meio de toda essa produtividade cultural, gerando divisa, e a gente se matando para poder produzir conteúdo para essa plataforma digital cheia de algoritmos que não favorece a gente nada. Se você não tiver dinheiro para pagar uma plataforma digital, você não chega a lugar nenhum, né? Você chega ali no máximo a 50 pessoas. Imagina, eu tenho acho que 6 mil seguidores no Instagram, e aí eu tenho que estar ali no Facebook mais 5 mil, e eu tenho que estar ali se você não pagar, pagando para o meu conteúdo chegar pelo menos em 200, 500 pessoas. Para os que te seguem. E aí, então, enfim. E nós da cultura a gente conseguiu reunir em volta, assim, unir é difícil, mas a gente conseguiu reunir em volta e montamos um grupo em Sete Lagoas, chama Arte é Trabalho, tentando sensibilizar, ativo, né? Ativo, e tentando sensibilizar o poder público, para mostrar para o poder público que arte é trabalho e que a gente é profissional. Até tem um recorte desse Arte é Trabalho, que veicula aqui na TV, nos nossos Isso, a arte é trabalho. E aí a serviço, inclusive, de um equilíbrio emocional até coletivo. Então nós nos agarramos nesse sentido. No meio disso tudo vem a política cultural. E aí, Santiago, esse paradoxo, que eu vou falar dele aqui agora, ele é o seguinte. Tem 20 anos que eu milito na arte e na cultura, enquanto militante ativo, militante de políticas cultural e não militante partidário. É preciso que as pessoas entendam que está uma diferença disso aí. E nesse meio tempo eu trabalhei no Casarão, solicitado por um prefeito, enfim. E eu vi, por exemplo, eu vou citar aqui o Casarão.
eu vi pedidos de reparos do telhado do casarão da época que Leandro Lupiano foi diretor no casarão, que Fátima foi diretora do casarão antes do Leandro, que Vanessa Coutinho foi diretora do casarão antes do Leandro. Quer dizer, cada um aí são quatro anos, né? Então, quando eu entrei... 16 a 20 anos. De mais ou menos de 20 anos, inclusive 5 ofícios meus, solicitando ao executivo o reparo do telhado do casarão. E esse reparo está sendo feito agora. Entende? E não está sendo feito porque o político A ou B é mais bonito, é porque viu-se uma necessidade de fazer, que senão ele ia cair, né? Mas, enfim, não me interessa. O interesse é que está sendo feito. Ele demorou 20 anos para fazer. Ao mesmo tempo, nesses 20 anos, eu cheguei a fazer reuniões com o Conselho Municipal de Cultura e eu estive presidente desse conselho com 4, 5 artistas. Teve reuniões que foi eu, Saúva e Elaine Loures. Outra reunião foi eu, Vanessa Coutinho, né, e só nós. E tiveram reuniões assim, e a gente assim, poxa, a classe não participa, até que a gente falou assim, olha, a gente precisa participar. Senão, e aí veio todo um processo de cultural delongado, a partir de Fred Antoniazzi e de Alan Keller. Foi preciso artistas, né? Fred Antoniazzi, jornalista, ocupando um espaço da cultura, e um artista também, sensível demais à cultura. Né? Aí depois vem um artista, o Alan Keller, depois vem Márcio Vicente, outro artista, escritor, pesquisador da história. Então foram precisos de artistas ir ocupando esse espaço, até que, um pouco antes da pandemia, o prefeito na época, esse prefeito atual, do Duílio de Castro, fez uma reunião com a classe artística e perguntou a essa classe artística quem deveria ser o secretário de Cultura. E o conselho rapidamente se reuniu, e reuniu a gente, e a gente apontou um produtor, artista, que caiu no colo dele a pandemia. Ah, se não fosse um artista. Ah, se não fosse o Marcos Avelar, com a Andresa e o Rogério Pardal, Rogério Batista, artistas. Porque eles estavam na hora certa, no momento certo. Exercendo aquilo que precisava ser exercido. E aí nos ajudou a transpor o período de pandemia, porque realmente entenderam, através da Lei Aldir Blanc, entenderam que esse dinheiro deveria chegar na ponta, e foi a primeira vez que a cidade viu realmente um dinheiro chegar na ponta e dar manutenção, e ajudou a gente a ultrapassar pouco, mas nos ajudou a ultrapassar um pouco do período de pandemia, né? Então, se não fossem artistas, se fossem pessoas somente partidárias ali, né, indicadas por partido político, enfim, pessoas que, durante o meu período do casarão, eu trabalhei com pessoas que nunca tinham entrado no casarão, né, e eu lembro muito de Demétrio Scota trabalhando na galeria de arte, com pessoas indicadas por partidos, que elas falavam mal, esse trem de arte aqui, para que serve esse trem? Esse monte de quadro aqui, isso não... Sabe? E a gente viu isso muito. Então, assim, o bom é que tinham artistas, só que, paralelo a isso, houve um desmonte da Secretaria Municipal de Cultura. E esse desmonte, ele não vem só com um desmonte de cargos e funções, ele vem também com um desmonte financeiro grave, um desmonte orçamentário, um desmonte de estrutura, né? Nesses últimos tempos de pandemia, enquanto a Prefeitura Municipal de Belo Horizonte comunicou aos artistas e promoveu editais através das fundações, do Fundo Municipal de Cultura de Belo Horizonte, e não deixou a peteca da cultura cair, né? Porque caiu, né? Você sai do presencial e vai para o virtual, cai, né? Cai a audiência, cai tudo. Então, a Prefeitura Municipal, enquanto ela fez isso e manteve, lançou
através da VERB, manteve a hegemonia da Secretaria Municipal de Cultura de Belo Horizonte, algumas outras secretarias, Sete Lagoas não é exceção nisso, se fundiram, né? Então, quer dizer, o retrocesso nosso chegou a tamanho que nós viramos, acabou que a gente voltou nos anos 90 como um satélite da Secretaria de Educação. E é humanamente impossível uma Secretaria de Educação cuidar de uma Secretaria de Cultura, a não ser tratá-la como uma subsecretaria, como um satélite. E então a gente perde nesse sentido todo aquele investimento que teve na cultura, gerador de emprego, gerador de divisa para a cidade, ele se perde ali nesse ponto. Então é paradoxo. Então quando você tem aí uma lei municipal de incentivo à cultura que vai abrir editais, eu recebi essa notícia, não sei nem se eu posso dar ela aqui, mas eu já vou dar, porque se não quisesse que eu se não quisesse que eu falasse, então, né? Se quisesse que fosse, né? Se quisesse que fosse segredo, não tinha que me falar, né? Essa é a verdade. Então, enquanto a gente já vai ter uma aplicação nos próximos 20, 30 dias, eu não sei que dia que o programa vai ao ar, efetiva da Lei Municipal de Incentivo à Cultura, que é preciso falar que se ela for realmente aplicada, é uma luta de 1996. Justamente. Né, que estava Cabelinho, Dante Tarch, José Eustáquio Correia, Rony Raj, Luciano Ribeiro, Ivânio Cristelli e outros artistas, Dona Miralda, que já se foram, Francisco Timóteo, o próprio Márcio Vicente, estavam dentro da Câmara Municipal lutando para a implantação de uma lei municipal de incentivo à cultura, né? E olha isso, 1996, a lei vai ser aplicada esse ano, por esse executivo, que é o mesmo executivo que por medidas que só o executivo pode explicar, e cabe a ele uma explicação, teve que nos transformar e nos voltar como uma subsecretaria. Então é um paradoxo, porque nós estamos entre a esperança de uma lei de incentivo de municipal à cultura funcionando, nos dando o mínimo de dignidade e fomento, fazendo voltar divisa para a cidade, porque nosso setor cultural, aí vocês me desculpem, nosso setor cultural é foda. A gente cria pra caramba e a gente emprega demais. Hoje a gente tem uma escola de teatro na cidade, que é a Precaria. A gente tem grupos de teatro na cidade. A gente tem o Quintal do Boi da Manta. A gente tem outros pontos de cultura na cidade. A gente é foda. Tem uma TV comunitária, precisar de fazer uns documentários. A gente tem uma TV... Já teve história, né? Nossa, então assim... a gente é foda. Então, ao mesmo tempo que a gente tem isso, tem essa esperança toda de ver uma lei municipal de incentivo à cultura funcionar, de ver editais, a gente tem uma subsecretaria que não conseguiu manter o mínimo que é o calendário cultural do município. Ô Paulinho, deixa eu só fazer uma interferência nesse raciocínio seu, e vou voltar na mesma fala minha sobre a humanização após a Segunda Guerra Mundial através da cultura. Sabe que tiveram os países que foram arrasados, né? E a cultura ela entrou. Muita gente às vezes pode estar achando estranho. Gente, pega lá, assiste, pesquisa, que vocês vão ver isso, né? E não é só nessa época, não. Em outras crises também que nós tivemos mundiais aconteceu isso. Depois dessa pandemia, não é hora da equipe, né, da cultura da cidade, dos artistas, das pessoas se encontrarem, né, com esse executivo para conversar sobre cultura, porque nós estamos agora, segundo o prefeito, numa endemia, né? Nós estamos saindo da pandemia e agora nós precisamos de voltar ao normal. Não é hora de fazer a Secretaria de Cultura, mesmo que ela for uma subsecretaria, funcionar um pouco melhor, porque eu acho que o prefeito estava certíssimo quando ele cortou algumas secretarias e falou assim, não, eu tenho que diminuir. Ele tem um percentual, parece que de 52% lá de negócio de folha, que ele não podia gastar, né, que estava gastando, acho que quase 60%.
e agora inclusive tem uma discussão sobre o aumento aí dos professores, né? Da onde sai esse dinheiro? Não é hora também de discutir sobre a cultura da cidade para fomentar a cidade, para não ficar também só aquela coisa de diversão através de música, de baile funk, de coisa, quer dizer, a fazer a cultura vibrar novamente para a gente ter uma cidade que possa brilhar não só na ideia de que eu vou criar pontos turísticos lindos, maravilhosos, mas eu vou também criar, né, um aspecto turístico cultural. Olha, depende dele nos chamar para conversar, né? Depende da vontade dele. Mas não pode também ter uma outra situação? No início da pandemia, nós levamos, o Movimento Arte é Trabalho protocolou um projeto pronto para ele e a gente não foi atendido no projeto. Mas a gente também não entrou na luta e assim, aliás, nós lutamos muito e batemos demais, mas por outro lado a gente tinha lá o Marcos Avelar, que um puta produtor e foi um secretário de cultura muito ativo pra gente, a gente tinha ele lá. Eu acho que hoje não tem ninguém? Essa organização da estrutura funcional de uma secretaria, ela precisa ser revista de alguma forma, assim, né? Hoje a gente tem uma gerente de cultura e uma subsecretária de cultura e os funcionários de carreira da secretaria, que, claro, não adianta exigir deles, é humanamente impossível atender a gama da produção cultural de Sete Lagoas hoje. A produção cultural de Sete Lagoas, ela está muito, muito profissionalizada e muito atenta a todos os aspectos de conexão com as políticas públicas relativas à cultura. Então, a gente tem conexão com o Estado, a gente tem conexão com a federação, a gente tem grupos de troca de informações e de apoio, e a gente tem se agarrado muito uns aos outros. Até porque essa organização também ela pode trazer mais dinheiro através de outros projetos, né? Então, tecnicamente, a cidade, a produção cultural da cidade, tecnicamente, ela está com uma estrutura muito profissionalizada. Há de se pensar na profissionalização da Secretaria de Cultura para pegar esse bonde que está por aí passando, né, e aproveitar ele. Ou seja, quando eu falo isso, está na hora do executivo de Sete Lagoas chamar os artistas, entender essa dinâmica e criar uma estrutura funcional que atenda essa dinâmica, porque os políticos passam e nós ficamos. Tem 15 anos que a TV está aí, tem 20 anos que eu estou dando murro em ponta de faca, mas estou aí na cultura. Que de lá um Rony Raj da vida, uma Luciana do Toque de Classe e outros assim, né? Então hoje existe uma secretaria de cultura, digamos assim, que ela não consegue de maneira... seria até leviano da minha parte exigir deles sabe, não adianta, a gente tem, igual na última reunião, o Fórum de Cultura que teve, o Fórum de Cultura foi engraçado, que foi um dos fóruns de cultura mais presentes que tiveram, foi. Né? E está acontecendo ainda, dia 12 ou 18, vai ter o Fórum de Cultura, da cultura popular. A Casa da Cultura não vai caber gente, de tanta gente que tem, então assim, seria leviano da minha parte exigir mais do que isso. Mas, por outro lado, a gente tem um Conselho Municipal de Cultura altamente representativo. Justamente. E mesmo que seja na presidência do Cláudio Caramelo, que, digamos assim, não era um cara da cultura e tudo mais, mas que acabou pegando o espólio cultural de uma outra gestão e abraçou a causa e pôs a lei de incentivo municipal de cultura em pauta e que ainda está se mobilizando dentro da prefeitura para poder fazer funcionar e está no Conselho Municipal de Cultura. É um conselho altamente representativo e participativo, inclusive, atuante. Então, tem essa estrutura. Cabe, então, ao executivo repensar e talvez entender o valor dessa Secretaria de Cultura e talvez, se não der para fazer ela separada,
com um orçamento separado, tudo separado, que se una ela ao turismo, seguindo o intento do Estado, né? De fazer ela junto com o turismo e tirar ela o mais rápido possível da educação, porque também a gente não pode exigir da Secretaria de Educação que ela nos atenda. Tem um fardo muito pesado, né? A Secretaria de Educação, sei lá, ela deve ter o quê? 8 mil problemas diretos de recursos humanos. Tem o esporte junto ainda também. Né? É bem grande, não né? Não tem nem que falar isso, né? Então, assim, a nossa demanda, ela, tecnicamente, ela exige muito. E se o governo municipal não nos atender, a gente vai continuar lutando e articulando com o governo estadual e o federal, sem mencionar o governo municipal em relação àquilo que a gente anseia enquanto direito à cultura. Mas é um paradoxo, assim. Outro dia eu comuniquei, conversei, o meu irmão, para quem não sabe, ele é vereador, né, o Ivan. Um ótimo vereador. E eu conversei com ele, eu falei assim, nossa, cara, eu tenho que amargar, engolir o meu mau pensamento do passado e a minha comunicação combativa do passado em tirar o chapéu, porque eu fui diretor do Casarão. E eu estou vendo no Casarão o sonho de um telhado definitivo. Vai arrumar o telhado de maneira que não vai chover mais nunca dentro do Casarão. Tem mais 300 anos de Casarão para frente, que é um símbolo da nossa memória. Então não tem como eu falar mal disso, ou bater nisso, ou partidarizar isso de alguma forma, nem de partido político eu sou, mas você entende? Tem que tirar o chapéu para o cara e falar, porra, você está consertando o telhado do Casarão, que tem ofício de 25 anos atrás, cara. Tá ficando para a história. Né? Então, assim, você foi o primeiro prefeito que chamou o Conselho Municipal de Cultura e perguntou o Conselho Municipal de Cultura quem deveria ser o secretário. Isso nunca aconteceu. Na história da cidade, isso nunca aconteceu. Outra coisa que aconteceu... Totalmente democrático. Outra coisa que aconteceu e que a gente precisa registrar, que são dos últimos tempos. Na última gestão do Conselho, antes do Cláudio Caramelo, foi a primeira vez que um negro, representante da cultura popular de Sete Lagoas, ocupou a cadeira de presidência. Justamente. Isso é histórico. Justamente. Ao mesmo tempo, outra coisa muito interessante que está acontecendo em Sete Lagoas, está se abrindo o Teatro Redenção como uma sala, um espaço multiuso para os artistas, e aconteceu uma roda de capoeira dentro do Teatro Redenção que historicamente era elitizado. Entende? Então estão acontecendo coisas que são alto nível de evolução, inclusive. A gente está aí, talvez, num momento histórico da produção cultural ímpar. Né? Você tem uma escola livre de teatro, tudo bem que ela é, né, de iniciativa privada, é particular, mas também ela nos serve com projetos públicos. Você tem um Quintal Boi da Manta, que também é de iniciativa privada, que é o quintal da minha casa, mas que atende à expressividade pública também. Você tem outras ONGs, você tem um espaço cultural, um novo equipamento de cultura sendo aberto para a população, legítimo, inclusive, com um tutor zelador, que é um artista do teatro, que é o Alex Fabiano, através da Unifem, e ao mesmo tempo você está na reforma de um prédio cultural altamente simbólico para o preceito cultural. Então, assim, tem algo acontecendo. Então, eu acho que cabe agora essa organização sistêmica da prefeitura nos receber, se quiser, a gente vai, reúne, né, para a gente ver até o que pode ser feito para melhoramento e calço da própria estrutura da cidade cultural. Atualmente a gente tem isso, né? Paulinho, eu tô abrindo essa discussão aqui e eu quero que ela não pare aqui. Quero até convocar o grupo lá, que eu até faço parte, né, meio que silenciosamente, do Arte é Trabalho, né? Para que essa discussão possa evoluir, que vocês possam se organizar e o mais rápido possível encontrar com o prefeito. Porque, né, o nosso prefeito ele é muito financista, ele preocupa muito com os números, ele tem corrigido muitos erros do passado na prefeitura, isso é um mérito realmente dele, né?
Mas assim, como eu disse, o sofrimento dos 2 anos de pandemia foi muito forte para toda a sociedade. E aí eu vou tirar os artistas, né, a classe cultural de fora, e vou lembrar da população, principalmente a população mais carente, aquela que precisa, né, da cultura, aquela que precisa da arte, aquela que precisa de se envolver, aquelas crianças, né, adolescentes que precisam de se entreter com algo positivo, né? Você sabe, você fez lá no CRAMAN, né? No Serpaf, aulas durante muitos anos, você conviveu com aquela sociedade, você sabe a necessidade dessas pessoas. Então eu acho que nós precisamos urgentemente, né, de uma intervenção do poder público através, acho que de uma iniciativa inicial aí do prefeito Duílio de Castro, que é uma atuação mais forte na área cultural, né? Ele está preparando muito bem a questão do turismo, na questão da imprensa, a comunicação da prefeitura precisa atuar, porque nós precisamos de movimentar as nossas 7 lagoas, né? E aí eu incluo também o esporte, porque nós estamos precisando de movimentar a cidade, né? O recado que o bispo deu lá no Clube Náutico para todos os sócios do Clube Náutico que estavam presentes, os diretores e também o prefeito que estava na frente dele, não foi à toa. Nós precisamos de humanidade, né? Nós precisamos de humanizar novamente a sociedade para que a gente tirar esse horror que a gente está vendo na rede social, na internet, e voltar para a vida, né? Voltar para a vida, voltar a encontrar na praça, a ver um teatro na praça, a ver um futebol, a ver uma zumba, entendeu? A ver um show. Concordo. Um show de música, e aí para isso organizar a cidade, entendeu? Nós precisamos de organizar, fazer tipo um exemplo de Curvelo, que todo ano ela tinha um calendário, né, de todos os eventos que aconteciam o ano todo. Sete Lagoas precisa disso, Sete Lagoas é maior do que Curvelo, né? Falando, esse mês nós temos isso, depois tem aquilo, você não acha? Sete Lagoas é mais macro região do que Curvelo, né? Digamos assim. Aqui a gente é um micropolo de 36 cidades ao redor, né? Antes era 16, agora esse macro aumenta um pouco. Eu concordo com a sua fala, né? E concordo com o bispo também em relação à humanidade, e vou além. Quando se fala em humanidade, quando eu falo com você que a produção cultural não parou, ela está ativa e muito profissionalizada, você tem também a produção cultural que chega aonde a política pública cultural não chega, que é o caso de Carlos Warley Vieira de Castro, maestro Saúva, que está lá no Iraque. Hoje eu acabei de fazer um ofício para ele aqui, solicitando um patrocínio da Cedro, né, da fábrica de tecidos de Sete Lagoas, uma fábrica centenária, de 50 metros de americano cru, porque ele faz um trabalho voluntário lá no Iraque, né, e de canto coral. Né? E ali, nesse trabalho de Saúva, tudo que você falou, tudo que o bispo reivindicou está lá, sendo trabalhado com ele de maneira anônima. Ele não me permitiu falar o nome dele, agora eu já falei, né? Mas tá lá, merece um registro, tá lá de maneira anônima, fazendo esse trabalho, e os meninos do coral do Iraque vão vir cantar nas ruas da cidade, e tem um outro coral, um outro grupo de artistas que chama Doarte, que faz um trabalho de fornecer comida e dar um mínimo de dignidade à população de rua, e que faz um trabalho de ouvir, né, de escuta com essa população de rua, e de trabalhar para eles cantando e tal. Então, assim, há um movimento, se eu for ficar citando aqui, né, tem palhaço de hospital, nossa, a cidade tem uma produção cultural. O que pode ser feito enquanto política pública? A Lei Municipal de Incentivo à Cultura é uma ferramenta eficaz e eficiente desse construto coletivo. Claro que vai ter que equipar a Secretaria de Cultura para a absorção desse impacto que vai vir, porque a pandemia nos mostrou quase 3 mil artistas. Foi. Cadastrado com documentos de comprovação, de
né? Coisa então, que assim, nós voltava lá no passado para fazer, né? E aí a gente acaba assim, veja bem, são coisas que a gente está pensando de 1996 para cá, e que esse governo tem a possibilidade, né? É inegável o mérito de enxugar a máquina financeiramente. Isso não tem jeito de negar isso. Quer dizer, eu trabalhei na prefeitura com salário atrasado. É o cúmulo da falta de dignidade, da gente ter que reunir e ver cesta básica, dividir cestas básicas, porque a gente não tinha, sabe, assim, um salário de R$2.000, tentando manter o mínimo ali, né? Você vê que um salário mínimo é R$1.200, eu acho. E você tentava, nem um salário e meio. Né? E aí era o mínimo, assim. Então, é um enfrentamento, essa lei municipal de incentivo à cultura, funcionando, ela é um enfrentamento visionário da crise econômica imposta pela má gestão econômica federal. Justamente. Você está entendendo? Então, assim, a gente tem condições completas de remar contra ou de remar, nem falo contra, não estou nem querendo falar contra, mas de remar em favor do contrário do resto do país, ou pelo menos estando junto com um pensamento coletivo mais palpável. Isso que eu estou falando não é sonho, não. Melhora comércio, melhora a saúde, porque a gente trabalha em favor do coletivo, né? Então as pessoas felizes, elas adoecem menos, né? Impensável, tanto que a zumba, por exemplo, que você citou, o tanto que a zumba e a ginástica em praça, com os professores de educação física, o tanto que diminuiu a ida no posto de saúde e a demanda, né? O tanto que isso, e o tanto que isso diminuiu o crime, o tanto que a gente, com os projetos nossos, o tanto que a gente consegue mobilizar um pensamento. Então, assim, é uma coisa, sei lá, a gente é artista, o povo fala assim, você é muito sonhador, você é muito top, mas o que eu estou falando é de uma presença numérica. Alexandre Calil, em Belo Horizonte, numa reunião, inclusive eu estava participando da reunião, e o povo chegou nele, né, o povo da cultura chegou e tudo mais, logo no principinho da gestão dele, a Fundação de Cultura de Belo Horizonte e tal, tinha muito artista, assim, e ele falou, não, porque tantos reais que você investe na cultura volta tanto. E aí ele tem um posicionamento, até o João Valadares que falou isso pra gente, que é o seguinte, eu quero que vocês me provem com números. Eu quero que você me prova com número. Isso aí que você está falando. Falar é bonito, eu quero que você me prove. E as pessoas da cultura reuniram dados e mostraram para ele, tá aqui, ó. Os dados estão aqui. Aí ele falou assim, não, então agora eu acredito. Então, assim, o gestor público, ele tem Na verdade, isso que eu sugeri é uma transformação. O gestor público, ele não pode agir de maneira nenhuma com intuições românticas. Ele tem que agir com pragmatismo, com metodologias, e a gente tem que apresentar. E eu volto a repetir, hoje nós da cultura temos condições profissionais de mostrar cada centavo que é investido na gente, ou seja, pela iniciativa privada, que é o caso da Brenan, por exemplo, fazendo com a Precária, né? Ou seja, do Fundo Estadual de Cultura. Para quem não sabe, Sete Lagoas, pela primeira vez na história, estou falando de primeira mão aqui, não sei se isso vai ser furo jornalístico, pela primeira vez na história da cidade, a cidade teve 15 artistas contemplados no Fundo Estadual de Cultura. Né? Então, assim, são valores financeiros que vão voltar para a cidade e que vão ficar aqui, porque eu, por exemplo, não gasto um centavo no comércio lá fora. Não tem, eu não contrato ninguém lá de fora para vir dar aula para mim no meu quintal. Hoje tem uma mão de obra em Sete Lagoas especializada na arte teatral, tanto formado pela Precária, quanto pelo Alex Fabiano, quanto por mim, quanto por Cabelinho antigamente, quando ele dava aula. Então eu não preciso sair daqui para buscar um professor lá fora de teatro, né? Nós temos DRT capaz de suprir.
Então é isso, assim, eu acho que é um assunto válido, eu acho que vale mais 1 hora de entrevista aí nesse assunto. Nós estamos com o tempo estourado aqui, mas eu queria falar rapidinho com você aqui sobre os seus projetos, a sua família, tem alguma coisa em destaque? Faz um pente fino aí para mim. Tem que ser mais 1 hora de entrevista aqui. Porque... Não, faço sim. Bom, a gente está vivendo um momento no Quintal muito, muito feliz, digamos assim, em termos de organização, organicidade. Hoje a gente tem uma associação cultural Boi da Manta, mantida por pessoas que são de fora do Quintal, e essa associação ela busca recursos, né, em vaquinhas de internet, eu acho que a TV até publicou um tempo atrás, e a gente tem se agarrado nessa associação para custear projetos futuros. Então, a gente acabou de ser contemplado agora, fomos aprovados com um espetáculo Fruto do Quintal, que é a Rua Alame a Santa, que é um espetáculo que já levou o nome de Sete Lagoas para fora do estado e para o estado, e que agora vai levar o nome de Sete Lagoas para o Festival Nacional de Teatro de Passos, talvez um dos festivais mais representativos do sul de Minas. E a gente vai estar lá com o nome de Sete Lagoas, o grupo Carroça Teatral Fruto do Quintal. E o momento profissional nosso é muito feliz. Recentemente, a gente participou em 2016, antes da pandemia, nós participamos de um projeto de extensão da UFMG. E esse projeto ele é encabeçado pela doutora Luciana Diniz Silva, está até aqui com o nome dela aqui para eu não errar, que é o projeto Nutriarte, e que dispõe também sobre o aspecto de pacientes com hepatite viral. E foi um momento muito lindo nosso, assim, eu fiquei extremamente emocionado, porque atualmente, em meio a uma medicina que você vê um morador de rua, uma moradora de rua, tendo um parto na porta de uma maternidade sem assistência, né, retratando uma medicina tão crua, tão desumana, você tem uma extensão científica da Universidade Federal de Minas Gerais, né, nos convidando artistas do interior de Minas, eu e a Clarice Rodrigues, minha filha, participando de uma coisa extremamente importante, de um projeto científico. A gente não tem nem como mensurar um negócio desse, assim, é a primeira vez que eu estou falando disso, assim, eu ainda nem montei um release para falar disso, mas conversei com a doutora Luciana hoje por telefone e perguntei a ela se eu poderia falar, porque eu não sei, assim, parece que eu estou vivendo aquilo que eu sonhei ou que eu plantei no passado, né, assim, é tudo que eu acredito enquanto arte, enquanto humanização, enquanto... E o projeto científico é de quê? Ele chama Nutriarte, são 2 projetos, um é maior, eu não sei falar o nome dele agora, e esse outro chama Nutriarte, são projetos de extensão científica com defesa de mestrado e defesa de doutorado, né, e com um monte de professores. Nós chegamos nesse projeto a convite de um enfermeiro que era estudante de enfermagem na época, ainda né, e eu acho que ele está fazendo um doutorado ou um mestrado agora em enfermagem, que chama Diego, é um menino de Curvelo, que ficou nos conhecendo pela internet, levou o nosso alto natalino para Curvelo, e enfim, e são pequenos milagres, né? Eu costumo dizer assim que tem coisas que a arte nos proporciona e tem outros que é o divino, né? Não tem explicação. De repente você está dentro de um projeto de extensão científica da UFMG. A UFMG não chega em Sete Lagoas, né? Se a gente quiser estudar teatro, a gente tem que ir para a UFMG para fazer, né? Ou então, agora tem uma escola aqui de teatro, mas antigamente era assim, tem 2 alunos meus que foram para a UFMG estudar lá. Então é assim, de uma magnitude enorme, assim, esse convite, e o resultado está vindo agora da extensão científica. Vai ter uma publicação numa revista científica de expressão mundial. E são os artistas de Sete Lagoas, e mais ainda, do interior de Minas. Então, nossa, isso não tem como. Então o Quintal está com isso.
quer dizer, nós, eu, a Clarice, o grupo Boi da Manta Contadores de História, a gente está, né, e o Carroça Teatral num processo de busca de realização muito amplo. Bom, dia 25 agora vai acontecer uma coisa inédita também no Quintal, que é um espetáculo lá de Tocantins. Tocantins? De Tocantins. É um grupo de teatro que chama Arte Palco de Tocantins, do diretor Navarro. É um cara muito badalado lá, para aqueles lados de lá, né? Eu costumo falar que é outro país, né? Daquele outro país chamado Tocantins. Ele é muito badalado e ele vem para trabalhar com o Festival de Teatro de Ubá. E como ele está aqui em Minas, a convite do Alex Fabiano, do Alvorim Capitaria Cênica, falou assim, você está em Minas, dá uma passada em Sete Lagoas para a gente trocar uma ideia, porque é um cara que é muito expressivo, ele tem uma notoriedade expressiva muito grande. Aí ele falou assim, ó, só se você arrumar um lugar aí para me apresentar. Ah, mas não tem dinheiro, imagina, pagar um cachê de um cara que desenha para televisão de lá e tal, enfim, que ganha... melhor cenógrafo, melhor espetáculo de quadrilhas lá, né, na região dele. Aí ele veio e falou assim, não, eu vou pela bilheteria aí, eu já estou aí mesmo. E aí combinou e o cara vai vir. Então vem aí o espetáculo dele, que é lindo. Estou convidando, inclusive, as faculdades de pedagogia, de psicologia, de medicina, de fisioterapia, que venham para o Quintal, porque a gente também vai emitir boletim de hora acadêmica para quem assistiu o espetáculo. O ingresso está R$20, a gente está convidando, vai ser dia 25, segunda-feira, às 19h30 no Quintal Boi da Manta, no centro. Procurou na internet, você vai achar lá. E o espetáculo chama 1 Minuto para Dizer Que Te Amo. Por que desse convite? Porque é um espetáculo que aborda o encontro de um filho com o pai, e o filho descobre que o pai tem mal de Alzheimer. Nossa. E tem toda uma concepção psicológica do espetáculo ali, que nos conduz à história que o Navarro mais o outro ator vão contar pra gente. Lindo espetáculo, 1 Minuto para Dizer Que Te Amo. E esse é o nosso momento lá no Quintal. Que bom. Tá aí, gente, Paulinho do Boi, ele sempre ultrapassa o tempo aqui, né, mas... porque hoje ele não trouxe nenhuma história para contar, né? Se fosse contar a história, então, aí a gente não saía daqui. Muito obrigado, amigo. Sucesso para você e conte conosco aqui sempre. Eu que agradeço demais por fazer parte da nossa história, né? Eu gostaria de fazer isso um dia no palco. Quem sabe você não vai lá no Quintal e eu vou ter essa chance de fazer as pessoas te aplaudir você, aplaudir a Joana, a sua família, né? Que toma conta desse espaço. Né, que é muito lindo. Ah, que bom. Quero dizer que também essa entrevista, espero que ela fique, né, aí por muitos e muitos anos, quando nós não tivermos mais aqui, alguém possa assisti-lo, né? Se alguém estiver assistindo, não sei quantos anos depois, um abraço, né Paulinho? Vamos deixar saudade aí também, né? Ah, com certeza. Esses momentos, eles são imortais, né? A metade de mim que habita em você é agora a sua metade que habita em mim. E a gente... Assim ninguém morre, a gente está sempre se completando. Isso aí. E para conhecer um pouco mais do Paulinho, você que, né, não o conhece 100%, quem já é daqui já conhece. E quem não conhece, acessa o que, Paulinho, para te achar? Bom, a gente tem o Instagram do Quintal do Boi da Manta, e no Instagram do Quintal do Boi da Manta, todo o nosso trabalho artístico e todos os nossos dia a dia, as nossas rotinas estão lá. Agora a gente tem isso, né? Um Instagram que é ótimo, né? Eu tenho a minha rede particular, paulinho.boi, enfim. Tem um canal do YouTube? Tem o canal do YouTube, que é o Quintal Boi da Manta, que durante a pandemia a gente colocou muita coisa lá. E a gente está querendo a presença e o presente da presença agora. Isso aí. Muito obrigado a você por nos acompanhar em mais um Santiago Entrevista. Que nosso trabalho, né, realmente faça a diferença na vida das pessoas. Que a imprensa seja sempre respeitada e seja sempre útil a toda a sociedade e a cultura. O que eu posso dizer da cultura? Viva a cultura! Um abraço, até o próximo Santiago Entrevista.